Tenemos más una clase sobre agroecología y nuestro ferrocarril del bicentenario de nascimento de Lutzenberger e de vida de Ana Maria Primavesi nos permite llegar hasta ustedes. Entonces, con permiso, a la cuarta estación estamos nosotros. Campesinos necessitam de territórios semillas, apoio mútuo em comunidade. Pero los poderes del capital, bancos y desigualdad es la cuestión de la crisis climática. No hay carbono en el suelo, enseña nuestro chimpancé. Es importante saber eso. Sem homeostase não há clima. E que é a homeostasia? A homeostasia é o estado de estabilidade, equilíbrio do organismo em relação às suas funções, metabolismos, composições químicas que fazem parte do corpo. Então, temos que entender isso, não só em el humano, pero em todo o que lo cerca. Seja a semilla que come, seja o agrotóxico que maneja, os fertilizantes, os calcários, as vidas que altera para obter seu alimento. Todo isso está prendido muito intimamente ao clima, ao metabolismo, à autopoiesis e mais aún a la noosfera. Decir isso é importante. Essa é uma expressão cultural de uma artista plástica australiana e você vê que é algo, uma mescla, uma madre com seus filhos, pero tem infecções de perros e corpo humano igual aos filhos. A cultura se expressa assim, e isso é uma obra para denunciar as alterações em las semillas. E as pessoas poderosas não querem ver isso. Pero imagine-se, por la alteração genética, o herbicida foi permitido utilizar em el maíz, em el trigo. E que passou? Não há importância para a vida humana, para a vida microbiana em el suelo, para a vida do clima, para a vida em el suelo. Por quê? Porque o poderoso não tem respeito à vida. Por isso que o artista expressa sua contrariedade com sua arte. E se nós entendemos isso, teríamos que entender também a perfídia, a falsidade, a desonestidade. Você vê que este senhor com um escopete na mão, rei de Espanha, e abaixo está a coronada, o rosto de la reina de Espanha. Ele era presidente de WWF, a grande transnacional do Império Britânico, para defender a natureza. Sin embargo, ele ia caçar elefantes em África do Sul, pagava 15, 20 mil dólares para uma caçada com sua amante, estava já. Então, como queda um campesino que vê essa situação? Um campesino espanhol, ou da União Europeia, ou de qualquer parte do mundo.
Temos então que começar a perceber as coisas para poder ver o que é a agricultura, o que é a vida, o que é a natureza, o que é a crise climática. Esta niña sueca entrou em estado de greve escolar, não ia à escola, como protesta por el clima. Esta niña recebeu o Prêmio Nobel de la Paz. Esta niña está sempre em Gaza, em ajuda humanitária. Então, vivemos em uma sociedade muito estranha, onde os responsáveis são irresponsáveis. E aqueles que têm informação se responsabilizam com o medo. E assim, o sacrifício por valores. Então, nós temos que entender isso. E entender esta vida. E vou trazer esta imagem da evolução da vida, porque sou obrigado a trazer a vida como era antigamente. E antigamente, onde está este círculo rojo, à esquerda, arriba está escrito América do Norte, ou North America, escrito em inglês. Onde está o círculo? Na América do Sul. E por que traemos a Pangea, a formação do universo, com todos os continentes? É que eu cerquei acá uma figura, um dinossauro. E esse é um dinossauro muito estranho, porque ele se chama Ubirajara jubatus. Foi encontrado em um crato de fósseis. Um crato de fósseis em el norte do Brasil. E é o primeiro dinossauro que empieza a desarrollar por el cambio climático pelos e plumas. Ele foi encontrado em Brasília, uma região muito pobre, e foi vendido para a Alemanha, e é proibido isso, porque ele pertence à humanidade, não pode ser traficado, não pode ser vendido. E os alemães foram obrigados a devolvê-lo 30 anos depois. E hoje ele está, é fóssil, está aqui em um museu cerquita ao crato. É importante dizer isso. É importante trazer a Pangea. Por quê? Porque agora a ciência detecta os primeiros seres que deram origem à vida em el planeta, e esse ancestral muito antigo passa a ser as primeiras células. E ele se denomina LUCA, Last Universal Common Ancestor da vida. Ou seja, é o último ancestral comum universal, que representa a célula primitiva, da qual descendemos todos os seres vivos do planeta. Desde o Ubirajara, que retornou a sua casa, lástima que ele está fóssil, lástima que o tempo passou. E nós vamos abordar isso, o tempo e o espaço, e alguns tipos fósseis nesta classe de hoje. Então, se estima que ele viveu, o Ubirajara, entre 3,5 e 4,2 allá. O Luca viveu allá 3,5 a 4,2 mil milhões de anos. E o Ubirajara há aproximadamente 100 milhões de anos atrás. É mais recente, é mais moderno. Então, é interessante dizer que quando falamos de agricultura, é importante colocar nosso ferrocarril com nossos passageiros bicentenários, porque ele pode partir de uma estação anterior
denominado causa, y seguro llegará en la estación posterior, denominada efecto. Así como si viene en situación contraria, parte de la estación efecto y alcanzará la causa. ¿Y qué quiere decir eso? Es sencillo. Nosotros podemos tratar los problemas que percibimos, buscando siempre saber cuál es la causa que es anterior al efecto. Y eso es lo mejor. En salud se dice prevenir es mejor que curar, es mejor que tratar, porque es más económico, más saludable y usted tiene más autonomía. Por eso que nosotros decimos que en la agricultura allá afuera, ellos viven delante de un reduccionismo. ¿Por qué? Porque toda actividad que ellos hacen en la agricultura industrial allá afuera no busca la autonomía, la libertad o la felicidad campesina. Busca obtener ventaja, lucro, riqueza sobre el trabajo campesino. Por eso nosotros tenemos problemas muy serios. Tenemos una visión direccionada, reduccionista, cuando deberíamos ter una visión se preocupando con lo que hacemos en la agricultura, en todos los sectores, para evitar el efecto. Entonces, una agricultura campesina como nuestros ancestros hacían, y desde el inicio fue siempre así, era eliminar las causas, no combatir el efecto. Y hoy vamos a la universidad única y exclusivamente para aprender y comprender el efecto que hace el tratamiento con los productos que la industria pone en el mercado, hace propaganda y enseña a que se utilice y crea una economía falsa. Por eso que aumentan las plagas, aumentan también los daños a la naturaleza y a la vida, y lo peor, endivida el campesino, endivida el urbano, empobrece el país, y los únicos que se fortalecen son los poderosos, que cada vez están más ricos, más poderosos, cuando la gran mayoría está en la miseria, en la desigualdad, en la pobreza, en la enfermedad. Es por eso que nosotros nunca nos preocupamos con la causa, que es los daños que se hace a la materia orgánica del suelo, siempre. ¿Por qué? Porque la industria precisa vender fertilizantes calcáreos. Ella precisa destruir materia orgánica para aumentar el consumo de inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas. Y para eso, esta indústria oferece créditos, cria modelos ideológicos de monocultura, cria uma orientação ideológica, governa a todos bajo una matriz tecnológica, impone el hambre, la miseria. Entonces nosotros tenemos que destruir ese reduccionismo. Y por eso partimos para una forma de hacer agricultura donde no se pensa bilateralmente de ir y venir. Se pensa de forma integrada,
mas de forma integrada o mais ampla possível. E quanto mais ampla possível esta integração, menos possibilidades se tem de alterar as causas, diminuir a biodiversidade, criar rupturas ou enfraquecer a telaraña da vida, da natureza, da biodiversidade e o clima. Então, vocês veem que nós vamos aprender ideologia, não ciência. Nós vamos aprender a servir ao poder, não ao campesino. E por isso estamos sempre mais pobres e vemos cada vez mais guerras. Então, temos que adoptar o holismo e os dois símbolos que estão sobre o globo terráqueo, tanto à esquerda e à direita, é o mesmo, só que um é gráfico escrito, integral, ou sigma, e o outro é a integral de matemática, como se fosse uma S. Então, esta integração total na agricultura é o holismo, onde nos preocupamos com o Birahara jubatus, aquele dinossauro com pelos, para compreender hoje o clima. Buscamos em el Luca, em el ancestral único da humanidade, entender desde o início, para aprender a eliminar as causas. Por isso Vinogradsky isso suboteja e puso ali suelo. E nós vemos essa boteja, o suelo, onde a parte de abaixo, quando é muito úmida, queda com olor. Por quê? Porque o Luca está aqui. E na parte da superfície, como tem mais oxígeno, tem mais aeração, não há vida de azufre. E o mais interessante, aumenta os sulfuros na medida que se vai mais profundo e diminui o sulfuro à medida que está mais arriba, cerca da superfície. E a inversa ocorre com o oxígeno. E por que não se aprende assim? E por que não se aprende a entender o metabolismo e a autopoese dos micróbios? Porque a mecanização, as máquinas, foram hechas para cortar o suelo. E quando se habla holisticamente de evitar isso, os desastres foram devastadores em todo o mundo. O mais famoso por la propaganda é a cuenca del polvo em Oklahoma, em 1900. Pero o mais interessante é que eles buscaram remediar a situação, mantendo a mecanização, a máquina como eram antes. E é triste isso. E assim dizem, conservação do suelo. E vocês vão reír, porque quem criou esta primeira conservação do suelo em Oklahoma foram geólogos. E geólogos não estudam vida. Geólogos estudam rocas. Geólogos estudam muito pouquito suelo com vida, para a vida. Eles estudam suelos do ponto de vista físico. E por que não foram biólogos, agrônomos, ecólogos que estudaram isso? Não, porque seria claro e evidente a necessidade de eliminar a causa e não corrigir o efeito. Então, predominou o reducionismo. E hoje ocorre um problema que há que dizer-lo assim para que o campesino entenda. Hoje não se trabalha mais com moléculas químicas, hoje se trabalham com micróbios. E hoje é necessário
conhecer os micróbios e não permitir que os de abaixo venham arriba, porque eles vão vender micróbios 30 a 60 vezes mais caro que os fertilizantes químicos, que já eram muito caros, para manter seus interesses a lo largo do tempo. Então, quando nós vemos os micro-organismos em um estiércol, os micro-organismos em um biofertilizante, o campesino tem que ver isso como seu patrimônio, seu conhecimento ancestral, porque sempre trabalhou. Estes foram, são e serão em el futuro os grandes fertilizantes de los campesinos. Pero hoy hay una cosa interesante. La industria deja de utilizar las moléculas químicas industriales y pasa a sintetizar micro-organismos alterados geneticamente, adaptados a situações artificiais, para criar a exclusividade e manter seus interesses e seus negócios. Por isso que nós, há 40 anos, já em 1981, 1983, começamos a estudar micro-organismos para que o campesino lo dominara. Por isso que quase todos os campesinos em mundo conhecem biofertilizantes, lo fazem antes da indústria. Por quê? Porque nós sabíamos que a indústria chegaria somente 40 anos depois. Antecipamos, nos educamos e agora decimos, são altamente perigosos os micróbios industriais, porque eles não são comunidades, porque eles não são a evolução de Luca, eles são a manipulação de Luca para manter os mesmos interesses e objetivos em la venda comercial que os agrotóxicos. Não cambiou nada. Não adianta querer dizer que isso é um bioinsumo. Eles criaram um método, que vamos ver depois, mais adelante, para viciar o campesino a consumir coisas industriais. E agora querem, através da propaganda, da crise climática, de manter isso, ganhando mais dinheiro aún. Por isso que nós temos que sempre estudar não ideologia, estudar ciência. Porque quando você está contra eles diz que é ideologia. Sim, é ideologia. Mas quando você faz o que eles vão fazer no futuro, você antecipa, é ciência. Mas eles dizem que você é louco, que você é incompetente, que você é isso, e depois se apropriam e vêm vender a mesma coisa que vendiam antes. E nadie tem coragem de dizer isso. Por quê? Porque senão não progressa, não adquire status, não é respeitado como um cientista profundo. Então, nós temos que desmistificar isso. Porque quando um campesino faz um biofertilizante, ele tem uma comunidade que evolucionou dentro da propriedade dele, dentro da região dele, a partir de Luca. E não vai existir nunca uma alteração que pueda causar danos em toda uma região. E vai depender dele, como sujeito, saber e controlar isso. Sin embargo, dentro de uma botella, de um cultivo de micro-organismos, todos os seres são um solo. Não há uma comunidade, não há apoio mútuo, não há nem sequer Luca. Há uma alteração de Luca para lucrar de forma irresponsável, como sempre foi. Então, você tem isso como uma base. E agora querem proibir os campesinos. Já há professores dizendo isso. E dizendo isso para agrônomos extensionistas de órgãos públicos, acá em Brasil.
formación que no entiende ni el papel idiota que está haciendo el pobre imbécil. Es algo fantástico para ver lo que es el fanatismo casi religioso, porque está defendiendo una ideología sin tener conocimiento científico. Sin embargo, está dotado de muchos diplomas. Así es el mundo. Pero entonces nosotros tenemos que ir bien lejos y mostrar una cosa fantástica. Una planta, cuando está predispuesta, cuando tiene su metabolismo alterado, quando tem sua autopoiesis também alterada, esta planta queda predisposta a ser atacada por um hongo, por uma bactéria, por um microorganismo. Esteja em el suelo, ou em la hoja, ou em um tejido de uma planta. Está em inglês esta placa, e esta imagem, e diz assim: algumas toxinas envueltas em las enfermedades de las plantas. Ou seja, os hongos que são conhecidos como plagas, como causadores de enfermedade, eles têm um sistema para atacar a planta que está em desequilíbrio, denominado toxinas. E as toxinas são segregadas por eles para poder atacar, porque a planta que está com toda a sua saúde tem capacidade de defender-se das toxinas. Pero aquela que está tratada com um fertilizante químico, quedam predispostas, ou seja, a indústria hace a enfermidade, porque predispone a planta a ser atacada por toxinas. Então, vocês vão ver que está aí o nome, toxina, tetoxina, tem o nome científico e diz maíz, meu Deus, maíz, HC-toxin, maíz, HS-toxin, canha de açúcar, PC-toxin, o nome aqui, Periconia circinata, é o hongo beneficiado, né? O hongo em el sorgo, PTR-toxin, Pyrenófora, Triticin reptens, trigo, Acatoxin, alternária, em peras. Então, você vê que o hongo usa, e vou usar uma expressão bem tipo, uma coisa que atua a la distância. Ele não necessita estar em la hoja. A la distância, ele é como um mal aliento de uma pessoa que não se pijou bem os dentes. Eu tenho um mal de saúde, um mal estomacal, que tem um aliento forte, muito, às vezes repugnante. Então, a la distância infecta. Vocês conhecem muito bem, por exemplo, a roja em el café. A roja del café é uma toxina, entende? Fuertíssima, cercóspora. Está acá abaixo na segunda linha, cercosporin. Cercóspora SP, vários. Então, essa cercóspora, e vocês vão ver que ela, quando o café tem uma fertilização nitrogenada muito forte, é devastador, porque a cercosporin, a toxina, ela vai a destruir todo. Também em la soja. Então, também el frijol, la faseolotoxina. Então, isso é. E quando isso é moderno? Não, isso não é moderno. Isso é muito antigo. Uma cevada atacada por 3 tipos de toxinas.
Observem bem, porque isto não é de América Latina. Isto é del KVL, um dos maiores laboratórios de Dinamarca. E acá, lo lindo. Mirem, tratamento de hojas de avena com victorina. É uma toxina. Não há el hongo. Se extrai del hongo a toxina e passa cerquita a planta e a planta queda enferma. Não necessita nem chegar cerquita a ella. E aí você pode fazer, que fazer? Eles fazem o primeiro tratamento com cloruro de lantânio. O outro com AOA, um inibidor de formação de etileno. O outro é STS, um tiofosfato de plata, que também é um inibidor de etileno. E o outro é cloruro de zinc, que provoca a morte das células e inibe. E aí você vê que a primeira planta, à esquerda, é a sana. Quando aplicou 100 nanogramos por mililitro de victorina, esta toxina de la avena, como quedou? E depois como ela se recupera com cloruro de lantânio, com AOA, se recupera pronto com a plata e se recupera razonavelmente com cloruro de zinc. Lo importante é mirar abaixo. Narame Voupert, 1999, há 28 anos atrás. E vocês nunca ouviram nombrar isso em classe, em periódicos, em la reunião sindical ou na assembleia equidatária. Por quê? Não é uma prioridade a informação boa para o campesino poder evitar o reducionismo? E por que quedou escondido hasta agora? Porque agora eles não querem vender mais fungicidas. Agora eles querem vender micro-organismos que vão tentar destruir as toxinas de los hongos. E que vai ocorrer? O desequilíbrio é pior e maior. Vamos trazer um alimento fantástico. Pido perdão por eles, porque a foto deveria ser colorida. E não é colorida por quê? Óbvio, por ideologia. Esta foto é de 1998 de Bachmann. Observe. Amarejecimento de hojas depois da incubação de uma toxina de um hongo. Não há presença de hongo para ser uma infecção. Há solamente a presença da toxina, o mal aliento. E as hojas quedaram amarejecidas. E você vê, quem conhece os frijoles sabe muito bem, esses frijoles faziolos, está de abaixo bem amarrecida. E abaixo diz assim, perda de clorofila prevenida, ou seja, evitada por provisão de uma coisa muito comum em el esterco bovino, em los estiércoles, em las fermentações de matéria orgânica que ocorre com hojarascas, que se denomina putrescina. Então, arriba eles mostram o efeito da toxina. E qual foi a causa? Seguro, uma fertilização nitrogenada excessiva.
seguro uso de um herbicida em el suelo, seguro manejo de matéria orgânica mal hecho. E abaixo eles mostram a prevenção com proteína. Ou seja, vão a querer vender fermentados. E você vê por que nós começamos a trabalhar com biofertilizantes 10 anos antes. Porque nós estamos sempre observando e estudando todo o que passa no mundo, em todos os idiomas, mesmo sem saber falar a todos eles ou alguns deles. Nem é preciso saber falar, é preciso ter um bom dicionário e entender. E uma boa formação de cidadão. Por isso que nós temos que entender, e o campesino sabe, que a identidade dele com sua semilla não é uma questão comercial, é uma questão cultural, religiosa, vou usar uma expressão forte em vocês, religiosa, para evitar o problema. Pero isso foi echado por terra com a propaganda e grupos de pressão gigantescos sobre os congressos, sobre as universidades, sobre todos, para que tuviera dinheiro. Por isso que se utiliza hoje semillas que comem mais herbicidas, porque eles cresceram gigantescamente. E o que ocorreu? Miren, o que ocorreu é que hoje nós só temos uma pandemia desgraciada de autismo que está assustando o planeta. E é proibido falar sobre isso. Agora, eles traem uma novidade belíssima. New York Times, del dia 17 de junho, não chegou a uma semana, há 4 dias, e disse allí, por primeira vez na história da ciência, os investigadores, os científicos conseguiram mapear e quantificar a infraestrutura global de hongos micorrízicos. Sabe quando? Desde quando se conhece as micorrizas? Desde 1880 a 1890. E nunca nadie falou de micorrizas. É quase que proibido falar das micorrizas, fundamentais para o crescimento de pinos, para o crescimento de todas as plantas. Agora eles dizem, existe 110 quadrilhões de quilômetros de hilos fúngicos em el suelo. Uma micorriza sencilla alcança 60, 80 quilômetros de comprimento, de largo, de área. Então, e agora o que vai ocorrer? O que está ocorrendo já hoje? Eles querem que se compre micorrizas. Quando o campesino sabe que ele pode ter suas micorrizas, pero que as micorrizas não podem viver onde há uso de fertilizantes químicos solúveis. As micorrizas são ultrassensíveis e morrem em la presença de herbicida, fungicida, inseticida e outros sidas. Mas eles querem continuar cambiando a matriz, alterando os produtos e continuar ganhando dinheiro de forma desonesta sobre os campesinos. Então, por isso nós fazemos as micorrizas campesinas há 25 anos, com muito bons resultados. E não necessita nada disso, porque trabalhamos de forma holística, eliminamos as causas, não corrigimos efeitos. Mas agora está ocorrendo algumas coisas interessantes. Masatoshi Funabashi é um biólogo de Sony. Sony é uma empresa das melhores do mundo que fabrica computadoras. As computadoras Sony são boníssimas. Pero eles estão preocupados com uma agricultura que não seja reducionista. Ela tem que estar integrada
E como ele é de uma cultura japonesa, e a empresa também é japonesa, eles usassem uma agricultura milenária, embasada em qualidade. E eles estão preocupadíssimos com a agricultura. E a Sony está trabalhando com a cinecocultura. Ecológico. Sin, energia, manejo de energia de forma ecológica para que se tenha uma agricultura. Então, nós temos que ver isso. Eles não analisam as coisas em la forma reducionista ou como o trem que vai de uma estação a la outra. Eles buscam saber todo o equilíbrio de forças, não unidirecional ou bidirecional, em todas as direções. Viram porque falamos de trem durante mais de 5 minutos? Que mostramos os gráficos e as setas e pusimos a sigma dentro do globo terráqueo? Porque você, quando vai juntar os quelites, as plantas, os cultivos sobre a terra, é importante que você sepa qual é a diversidade microbiológica dentro do suelo. Vou dizer de forma chistosa, dentro da botella de Vinogradsky, porque todas elas vão ter uma função conforme o clima, conforme a umidade, conforme o potencial de oxirredução desse suelo. Porque se você agrega uma quantidade de nitrogênio excessivamente solúvel, você altera a eletricidade que conduz a savia que essa planta vai absorver e vai transportar em seu corpo. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio de 4,2 mil milhões de anos, que começou com Luca, aquele ancestral primitivo que vimos anteriormente. E aí você vê na fotografia que eles tiram, que são fotografias eletrônicas, denominadas fotografias Kirlian, e você vê todas as variações, e você vê todas as substâncias que podem ser analisadas eletronicamente para entender o processo. Então, nós temos que trabalhar com a luz. É algo novo? Não é novo, não. Quem trabalha com cronobiologia, com heliobiologia, são científicos da física há muito tempo. Alguns são conhecidos. Isso é uma coisa conhecida. A luz do sol varia. E conforme varia a luz do sol, nós sabemos das alterações. A luz do sol, quando choca com a superfície, ela se transforma, deixa de ser de onda larga e passa a ser de onda curta. Então, nós só temos que saber todo já desde o fóton. Por isso que você vai ver que as rocas emitem a radiação depois que são calentadas por el sol. Então, esse albedo, você quando aplica carvão, polvo de carvão no suelo, ele absorve muitíssimo calor e os micro-organismos quedam muito contentes porque se transforma isso em calor para o micróbio multiplicar e ele se multiplica melhor e aumenta a diversidade microbiana. Então nós temos que entender não só a luz do sol, como todas as partículas que compõem os fotões, os neutrinos. E Chizhevsky foi um dos grandes científicos já em 1920, 1930. Então, nós temos que saber a importância da matéria orgânica e de seu estado de equilíbrio para aproveitar melhor esta luz, para não destruir a microvida em el suelo, para permitir na sucessão vegetal. Por isso se estuda fenologia e metagenômica, e não a compra de metaômica. Para nós é importante isso.
porque la fitoquímica, las interacciones ambientales, las interacciones celulares, la morfología de las plantas y la evolución de la vida desde loca é algo fantástico e bello. Como el arco-íris. E esta vida é importante para nós. Por isso que a Sônia agora está com esse trabalho. E esse trabalho é muito, muito importante. E eles dizem que o óptimo ecológico, a harmonia climática está em la cinecocultura que eles estão desenvolvendo, que está arriba da agricultura natural, que está arriba da agricultura orgânica dos europeus, muito arriba da convencional ou das plantas industriais que produzem hidroponia, etc, etc. Nós lo colocamos arriba da cinecocultura, a agroecologia. Por quê? Sencillo. Porque o maestro que hace isso não é uma indústria, é o campesino em sua terra. E cada caso é um caso, e cada integral é única em seu território. Sencillo assim. Então, eles podem mostrar os gráficos, eles têm interesses. Mas nós temos que dizer, mire, o campesino é sujeito, não é objeto. Vocês veem dois hongos. El de la esquerda é um hongo de cultivo orgânico. Mire a radiação eletromagnética que emite ele. Mire el de la derecha. É um criado em uma agricultura industrial com excesso de nitrógeno, com produtos químicos. Vem a diferença. É a mesma espécie, com o mesmo crescimento e a energia. E a pergunta é bem sencilla. Qual vai ser melhor para o metabolismo da mariposa que succiona o néctar que está sobre estes champignons, sobre estes cogumelos? É óbvio. A resposta é óbvia. Vocês la sabem. Estas são plantas, são quelites, são plantas medicinais, são plantas nutritivas. Quanto mais equilibrada for o crescimento, mais sabor elas têm, mais saúde elas promovem, mais alimento e energia têm para o ser humano que la consome. Seja um pajarito, seja uma lombriz, seja o ser humano que come um quelite, um ceviche de quelites, allá em Oaxaca. Então, nós temos que conhecer isso. Por isso que se disse, plantas medicinais não podem ser fertilizadas, nem tratadas com plaguicidas, nem com fungicidas, nem com nada de insumos químicos tóxicos, porque altera a riqueza farmacológica dela, seu poder de saúde. Por isso que quando se estuda e há dos estudos, é importante entender que nós temos que buscar eliminar as causas, não corrigir o efeito. E acá em Brasil, as pessoas eram presas na época da ditadura dos militares canalhas e sinvergüenza, quando se recomendava que se usasse abonos verdes na terra para alimentar os micróbios, que não usara plaguicidas, porque eram subversivos. E eles são os ideológicos, eles são os corruptos. Então, nós temos que começar a estudar muito bem isso. E hoje é fácil, porque hoje é fácil, com cromatografia se faz análise de enzimas em suelo dentro da casa do campesino. Se faz análise de ácidos úmicos, reindo junto com ele, dentro da cozinha, sem necessidade de coisas raras e coisas caríssimas. Uma análise enzimática de um laboratório hoje custa 400 a 800
reais, entende? 200 a 300 dólares uma muestra. E quando se pergunta para ele, mas isso é muito caro? Diz, não, para quem tem 12 mil hectares, 30 mil hectares, com uma dose é suficiente. Aí você se ri e diz assim, e para quem tem 5? Não, isso não deve nem ser agricultor, deve sair de campo, porque isso não é bom. Bueno, dizem assim, a mim, eu já escutei isso. Então, nós temos que começar a entender aquela matéria orgânica, porque o ácido fúlvico, o ácido úmico, o hemato-melânico, todos eles têm uma função que isso educa evolucionar hacia ser humano, a regular naturalmente um equilíbrio de pH do suelo e seu potencial redox conforme o equilíbrio na matéria orgânica. E para nós isso é fundamental. Essas análises foram feitas em toda a América Latina. Há mais de 30 anos estão sendo feitas. Para promover o enraizamento de arroz com biofertilizante, sem gastar um centavo, porque é feito por el campesino, por la comunidade campesina, por la organização e movimento social campesino. Em gigantescas áreas, em todos os países do mundo se faz isso hoje, mas eles não querem mais que o campesino haga isso. Querem que compre deles e estão criando leis para fazer isso. E eu me reí muito quando, pela primeira vez, isso para um grupo e me perguntaram como é que você aprendeu a fazer isso? Eu quedei mirando e disse, não, o estranho não é que eu sepa, o estranho é que vocês não sepam. Porque quando eu fui à universidade, não fui para ganhar diploma, nem preciso disso. Eu fui para aprender a saber ajudar o campesino, trabalhar com ele, reír com ele, ser feliz junto com ele. Esse é um polipeptídeo criado por micro-organismo dentro de um tarro de biofertilizante em casa campesina. E a análise não custa. E a análise, às vezes, você, quando termina a análise, toma isso, porque é ROM. Já tem assunto fortificante junto. Então, o magnífico é isso. É óbvio que se estuda muito na indústria e o que ela hace, se busca baratizar este conhecimento para que o campesino lo pueda aplicar. Por isso, quando se trabalha com sideróforos e com fermentações duplas, com fermentações triplas, todo esse é conhecimento acumulado que o campesino lo pode fazer e lo pode multiplicar. Pero esse é um mercado gigantesco que a indústria está buscando quedar hegemônica e monopólica e proibindo os campesinos que lo hagam. Então, nós temos que começar a construir uma rede de resistência, como começamos a ser já atrás. Por isso que tudo que se faz hoje é fundamental que em todo o mundo se construya isso, para que a gente tenha. E os laboratórios são sencillos. Isso acá é um laboratório que está estudando solamente as hojas de las palmas. Entende? Que são ricas em ligninas e como são os biofertilizantes de lignina. Porque eles não fermentam como a celulose ou como os estiércoles. São bem distintos, mas têm uma eficiência magnífica. Bem melhor que os comuns que se utilizavam antes. Então, todos esses detalhes para nós são fundamentais. E agora os chinos já estão fazendo, os campesinos chinos já estão fazendo as nanopartículas de minerais, nanopartículas de terras raras, nanopartículas de plata. E é uma fermentação comum que qualquer campesino latino-americano lo pode fazer. E nós lo buscamos, lo hacemos também, e las identificamos e la buscamos dentro de nossos cromatogramas, uma fermentação dupla que empieza
como estiércol, depois entra em la cítrica ou em la láctica, depois de ter a fermentação inicial. E isso todo já está em el campo. E você lo pode fazer com rocas especiais que têm um contenido bueno de terras raras. É por isso que se habla tanto de terras raras, não é só para os móveis, os teléfonos móveis ou para os satélites. Não, não. Em agricultura é importantíssimo. Em las harinas de rocas de basalto, las harinas de roca de tezontle, de los volcanes, los granitos são muitíssimo importantes. Então, se nós temos que começar a ser biofertilizantes com harina de rocas, não mais com comprar compostos químicos de laboratório, porque são caros e não criam a comunidade microbiana forte como as harinas de roca. Por Luca! E esse é o caminho que estamos seguindo hoje. Por isso que, quando eles dizem que vão proibir que nós hagamos nossos biofertilizantes, nós só temos que usar a expressão que usou os pobres carnavalescos em carnaval que hicieron. Todas as pessoas se vestir de basureiros por la miséria. E a igreja proibiu que usara o Cristo Redentor de Rio de Janeiro em el desfile. E a sagacidade da gente foi, mesmo proibido de ser apresentado, rogai por nós outros. Quedou pior. Então, esta realidade que é linda. Por isso que quando pergunto quem alimenta na mesa, se é o agronegócio ou se é a agricultura campesina, os gráficos são oficiais. São gráficos oficiais. Eles vivem de subsídios, eles vivem de explotação do dinheiro do povo, eles vivem da enfermidade, da dolência, da miséria. Eles não vivem do equilíbrio da terra produzindo saúde, alimentos para todos, generando emprego. Então, há que dizer isso desta forma, bem sencilla, porque allá afuera, allá nos Estados Unidos, o professor Phil Howard, assistente professor, Departamento de Comunidade Agrícola, na Michigan State University, ele hizo um estudo sobre os maiores interessados em agricultura orgânica, allá atrás, em julho de 2008. E allí, aqueles jovens que estavam em Woodstock, Nova York, buscando uma agricultura com saúde, com amor, com música, eles foram obrigados a vender suas pequenas cooperativas para gigantescas empresas como Cargill, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, Hershey Foods, Dean, Kraft, Cadbury Schweppes, Mars, Conagra, Grupo Rockefeller, General Mills, Grupo Rockefeller. Esta é a realidade. Por isso, nós já trabalhávamos com nossa cooperativa Colmeia, com a Féria Livre, que existe até hoje, a Féria Livre. A Colmeia foi eliminada, foi destruída. Mas a Féria Livre está allí, a gente está allí, e já é uma terceira geração que faz uma agricultura com autonomia. Por isso que hoje eles dizem que desaparecem as abejas. E nós reímos, porque dizemos assim, eles estão preocupados com a abeja europeia. Nós estamos meio preocupados com as abejas melíponas, que são 30 a 60 vezes mais chiquitas. Porque se a europeia está morrendo, pobrecita das melíponas. As melíponas são nativas, vivem acá há 60 milhões de anos.
Y nosotros tenemos más de 400 especies en América Latina. Los mayas las cultivan por lo menos a 3.000 años. Entonces, por eso, que cuando se pone fuego a la floresta para hacer soya, y después quieren punir, y quien promueve eso son las grandes empresas internacionales. Lo hacen en tierras públicas y después consiguen nombrar ministros, ministros jueces. Es increíble eso. Y nosotros no sabemos. Ministros de Agricultura que obrigam os indígenas a cultivar soja quando é proibido, porque os indígenas não cultivam. E esta plantação acá tem 20.000 hectares em terras indígenas. E quem comprou? O próprio ministro que incentivou. E o que vai ocorrer com esta terra? Em 3, 4 anos, os indígenas são expulsados. Assim é que funciona. É igualito a leite materna substituída por a leite em polvo. Hoje eles querem se apropriar da água. Os mesmos que cambiaram a leite materna por a leite em polvo de vaca. Por isso que nadie pode falar da terra negra indígena da Amazônia. É por isso que nadie habla de chinampas. Então, nós temos que começar a entender quem isso é e por que isso é. É aquilo que se denomina decifra-me ou te devoro. Quando o grupo Rockefeller enviou 2 estudantes matemáticos estudantes de doutorado para a Alemanha, Max Mason e Warren Weaver, foram em 1930 para entender qual era o modelo de agricultura industrial que tinham os alemães. E ele foi aplicado em Estados Unidos. E vocês vão conhecer que a teoria matemática da comunicação de Weaver e Shannon é a base para que os campesinos começaram a consumir insumos químicos. E eles desenvolveram isso de uma forma muito estranha. Em um diálogo entre o agrônomo e o campesino, só interessa aquilo que um recebe, escuta e que o outro disse. Esta é a lógica e esta é a teoria matemática da comunicação. É assim que funciona o reportero e o leitor do periódico também. Todo o demás, todo o que está fora do objeto é ruído. Então, tem o emissor e o recebedor. E esse é o diálogo. O que está fora não serve. E aí entra todo o esquema de propaganda, proteção, repressão, para que isso seja o êxito. E isso se chama extensão rural. Por isso que há um livro de Paulo Freire denominado Comunicação ou Extensão. Porque a extensão tem um objetivo de vender algo, de alterar algo, de induzir algo. Então, nós temos que começar a perceber isso, porque agora eles não estão trabalhando com química tóxica, eles estão trabalhando com vida alterada. Vida alterada que vem evolucionando desde Luca. Então, é importante perceber que continua a controvérsia. E nós temos que trabalhar com antecedência sempre, para chegar sempre antes e poder decodificar para o campesino. Para evitar a indução, a manipulação e a corrupção do dinheiro. Por isso que para nós é fundamental entender isso. Liebig à esquerda, que ensinou este modelo e que diz que
não falta humus à terra, o que falta é amônia. E passou a vender amônia. Ele é o inventor do leite em polvo de vaca para ninhos. É uma tecnologia fantástica, el leite em polvo de vaca, pero substituyó a leite materna. A propaganda foi suficiente. A maior empresa de leite em polvo, a Nestlé, tem 160 resoluções das Nações Unidas contra ela. Pero nunca foi impedida de vender a leite em polvo. Por quê? E a leite em polvo de la tierra é o fertilizante químico do mesmo inventor. E ele destruiu o humus. Por isso que a cinecocultura agora vem se preocupando, por isso que a agroecologia busca restabelecer os equilíbrios, porque não está atrás do ouro, está atrás do equilíbrio climático, da saúde plena do campesino, da felicidade da humanidade. E da direita trabalhava com petróleo e viu que o petróleo não rende tanto quanto a agricultura, porque a agricultura é a dependência, a agricultura industrial é a dependência do alimento. E ele passou a vender mais petróleo para a agricultura que para a própria indústria. E nós não sabemos isso. E observem que coisa interessante. Em 1981, eu fui estudar em Alemanha e cheguei, já encontrei uma faculdade de agricultura que não usava fertilizantes, não usava abonos químicos, não usava nada de química, e era uma agricultura orgânica, na Universidade Kassel, em Witzenhausen. E eu quedei atônito, porque acá em Brasil diziam que eu era completamente louco, desvairado. E eu fui muito cínico perguntar allá, nesta faculdade, como a Alemanha, que fabricava 85% dos venenos para a agricultura, tinha uma faculdade orgânica. E o tipo dijo, sem pestanejar, nós hacemos el mañana, ontem, ayer, para dominar el hoy. Assim são de bondadosos. Quando o Gro Brundtland, primeiro-ministro da Noruega, escreve nosso futuro comum, nós havíamos traduzido já o livro Nosso Futuro Roubado, sobre a contaminação dos plásticos. E aí você vê, à esquerda, este gráfico, todos os males e os danos que o campesino sofre por os problemas de uma agricultura industrial que não respeita a vida. E hoje vivimos sobre a OMC, que já existe há 30 anos. E cada vez perdemos mais diversidade em nossas chiangues, em nossas férias, em nossa natureza, porque cada vez a devastação cresce mais. E então vemos a situação e a necessidade de preservar a papa, o maíz, os frijoles, a vida, e todos estamos subordinados às bolsas de Chicago, às bolsas tecnológicas e submetidos aos interesses da Organização Mundial do Comércio, subordinada ao Fundo Monetário Internacional e aos interesses dos grupos Rockefeller e das grandes corporações da indústria bélica, que é a indústria de alimentos, que tem um sonho, que todas as pessoas em el planeta
se alimentem com barritas de cereais. Ou paguem o altíssimo preço dos alimentos, como ocorre hoje nos Estados Unidos. Esta é a realidade. A Sony não disse, pero el sol hoje, para as grandes corporações, é comercializado através de los bancos como crise climática. E os grandes grupos se articulam para isso. Por isso, hacen reuniões e vai chegar já, daqui 30, 40 anos, com as soluções. Quando o campesino é o único que tem a solução. Quando um deputado leva professores de universidades ao Congresso para dizer que a ciência está de luto. Não, de luto está na ideologia, porque os campesinos estão destruindo o que eles queriam ser. E eu conosco a todos eles, e não são nada ingênuos. Nada, nem o deputado. Esse é o jogo, pero o jogo é jogado. E não há que ter medo. Muitas pessoas em el mundo têm tarjetas de crédito hoje que não têm nome. E têm direito a gastar verdadeiras fortunas. Alguns dizem para os alunos assim, el que o governo paga não é mi valor. Mi valor é isso. E esta é a realidade. Por isso que quando se habla de transgênico, há um mundo fantástico por detrás. E ele não começou, ele começou com 2 matemáticas já em 1930. Essa matriz biotecnológica não começou hoje, começou já em 1938, com Max Perutz. E somente 30 anos depois vimos chegar as semilhas. E vimos os problemas. Então, o que ocorreu? Diminuiu a fome com a Revolução Verde? Não, aumentou 4 ou 6 vezes. Em Argentina, a vacuna transgênica matou 400 animais e 2 pessoas. Pero não foi criado em Argentina, foi criado nos Estados Unidos, pero não fizeram os ensaios nos Estados Unidos, em Star Instituto de Pensilvânia. Foram a ser na província de Buenos Aires. E por que não sai em periódico isso? É óbvio que não sai. Em El CEPANZO, Centro Pan-Americano de Zoonoses, allá em Azul, cerca de Olavarria. Por que não fizeram isso nos campos de Fort Detrick? Ou nos outros campos na Geórgia? A mesma coisa ocorreu com o tabaco Y1 e Y2, que foi criado já pelo vírus e testado acá durante mais de 5 anos, com alguns milhares de hectares. É igualito as latrinas que construem. Fizeram 3 latrinas, uma do ladito da outra, inscreveram como donação $2.500 e gastaram $30 para pôr assim uma agujeirinha de suelo e dizer que é uma latrina. Governos oficiais de Espanha, de Itália e de Alemanha, que puso esta bandeira ali, são pedestal. Tinha que ser mais alta que as outras, não? É incrível. Eu perguntei a um campesino, e tenéis 3. Podeis fazer segundas, lunes, miércoles e viernes, e na espanhola, jueves e sábado, em la italiana, e domingos e feriados podeis fazer em alemã, não? E ele disse, não, eu sou náhuatl, eu consegui
continuo poniendo en la tierra lo que pertenece a la tierra, lo que fue extraído de la tierra. La misma cosa el científico que trajo el programa para salvar el jaguar, sagrado jaguar de Mesoamérica. No trajo nada, a no ser su conocimiento. Pero necesitaría $250,000. Y el país tuvo que entrar, país pobre, recién salido de una guerra, tuvo que entrar con $250,000. Ellos también entraron la contrapartida con $250,000, que eran las becas de los estudiantes militares de ellos, para poner collar y allá de arriba, que da sensoría, controlando lo que hacía el collar, el jaguar. ¿Qué hacía el jaguar? Después de 2 años que tenían ellos muchísimos datos, hicieron videos y vendieron por el mundo para las televisiones. Cada video, $250,000. ¿Y qué ocurrió con el país que tenía el proyecto? Era partícipe del proyecto. Tuvo que comprar por $250,000 también y dublar para su idioma para poder tener acceso. Es así el juego. Esta es la situación. Y nosotros no entendemos eso, o mejor, necesitamos entender eso. Me olvidé de decir, allí en Europa no hay jaguar, ¿eh? Y si hubiera, tampoco sería sagrado, ¿eh? Allá hay unicórnio. É a mesma coisa que mirar um supermercado e festejar o supermercado, quando na verdade o alimento aí é mais caro. Ou seja, com veneno é para pobre. E nós não sabemos eliminar as causas. Não sabemos o que ocorre quando temos um pepino contaminado em Alemanha. E que ocorre? São 80 pessoas intoxicadas e 80 pessoas mortas. E se diz, não, escapou uma bactéria de laboratório e... Não, isso é só. Wer Wissenschaftliches Institut für Schutz, Tecnologia, ABC Schutzwissenschaftler. O que é isso? A é de átomo, B, biológico, C, de químico. São institutos de segurança militar que trabalham. E as bactérias estão por aí. Quem produz alimento de qualidade, com equilíbrio em suelo, seja com cinecocultura de Sony, seja com agroecologia campesina, somente o campesino lo hace, que uma lechuga tenha 3 vezes mais cálcio, 20 vezes mais magnésio, 1938 vezes mais uma espinaca tenha hierro. E esse é conhecido há mais de 30 anos. E nós não sabemos ler isso. Por isso nos assustamos quando eles estão fazendo uma universidade nova que não usa venenos. E as coisas são sempre assim. Por isso é importante para nós que alcancemos mais rapidamente uma noosfera. Porque quando uma mamã está depois da concepção está embarazada, é fundamental saber que o primeiro alimento que seu bebê recebe, quando é apenas uma célula, a evolução de Luca, de 3,5 mil milhões de anos a
1,2 mil milhões de anos. O primeiro alimento desta célula em desenvolvimento é a sangre da própria mamã. O segundo é a leite materna, que a sociedade industrial cambiou para uma leite de vaca industrial. Com todas as epidemias que houve no mundo, com matanças de ninhos em função da qualidade mala da água, da falta de higiene na água, da falta de conhecimento, com as diarreias estivales que tinham a mortalidade infantil como pandemia mundial. O terceiro alimento de um bebê, depois da sangue da leite materna, leite em polvo, são as semillas. Eternamente, mientras vive, ele vai comer semillas. Essas semillas necessitam o máximo de saúde. Por isso que todas as mulheres embarazadas deveriam fazer seus exames pré-natal e já deveriam receber alimentos produzidos por campesinos de altíssima qualidade, sem nada de desequilíbrio. Por quê? Porque o ninho esse vai ser cidadão do futuro que vai levar Lucas como evolução da vida. Esses três científicos que estão aqui criaram um conceito muito lindo. O primeiro, Bernard, que trabalhava com biosfera. E ele se deu conta que Lucas chegaria um momento em el planeta que criaria uma consciência cósmica como ser vivo. E ele denominou isso nous em grego quer dizer consciência. Então o planeta não tem uma geosfera, uma hidrosfera e uma biosfera. Ele passa a ter uma consciência cósmica. E é importante. O del meio se chama Eduardo Leroy. Ajudou na disseminação do conceito nosfera. E o terceiro, à la derecha, é o padre jesuíta e paleontólogo, Pierre Dujardin. Nós dois são franceses e o primeiro é russo. E por que não sabemos isso? Por que não estudamos assim? Não está em tempo. Podemos criar uma política pública para que as jovens, futuras mamães, tenham o primeiro alimento de seu bebê sano. O segundo, sano. E o terceiro, que uma agricultura também sana. Eu creio que vocês compreenderam isso. É muito fácil fazer isso. Não é difícil. Então, na noosfera, nós poderíamos continuar mantendo a evolução da vida. E essa evolução da vida permitirá a entender e construir. Assim como uma maestra leva o ninho a subir os ceburucos e a já encontrar uma esrala. E o jovem se reir em comer uma parte de um elote, ou de uma mazorca, ou de uma espiga. Por isso que nós, quando hacemos a análise da diversidade microbiana em el suelo conforme o clima, podemos fazer com cromatografia e decidir, mire a qualidade, mire a evolução. E não se gasta nada para fazer isso. E se pode ler o clima, assim como se lê Luca em um laboratório. E se pode alterar e ver o suelo como está melhorando e como se pode ler isso. É por isso que a fenologia foi proibida de ser ensinada nas universidades de agronomia na América Latina. Esta é a realidade. E a realidade emana do mesmo lugar onde trabalhava em Patuxent, Maryland, Raquel Carson. Em aquele pantano onde ela fazia observações dos animais e denunciou em 1943 que as águilas americanas estavam desaparecendo por efeito
venenos químicos clorados. Solamente em 1960 o mundo vai saber isso, porque nadie se importou antes. E ela só escreveu isso quando percebeu que estava condenada à morte e ela já viu que havia omitido. Não havia se exposto. Hoje, em Patuchente, não há mais o pantano. Há 3 centros de investigação. Allí está United States Cyber Command. É um comando norte-americano cibernético. Está a Agência de Seguridade Nacional, a NSA, onde trabalhava um que denunciou umas listas de coisas criminais feitas por os norte-americanos. Está lá a Central de Seguridade contra o Terrorismo. Allí es la cuna del golpe blanco contra la presidenta de Brasil. E allí está el criadero de totalitarismos en todo el mundo. Yo creo que ustedes hicieron un buen viaje en esta cuarta estación. Muchas gracias.